Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre jurisdição, ok? Então, de início, a jurisdição se baseia no poder de império do Estado, porque o Estado precisa manter a sua ordem jurídica. Então, a jurisdição, ela está intrinsecamente ligada à atividade do Estado, ou seja, é uma delimitação de poder atribuído ao poder judiciário. Quando a gente estuda jurisdição, existem dois elementos básicos que sempre tem que ficar na nossa mente como premissa de partida no estudo de jurisdição. O primeiro é a soberania estatal, o segundo é a heterotutela. Então, quando falamos de jurisdição, nós nos lembramos de três elementos básicos: ação, jurisdição e processo, onde a jurisdição é o centro dessa trilogia. Ok? Então, como já foi dito, a jurisdição está diretamente ligada à atividade estatal, ao poder soberano do Estado. Quando nós falamos em jurisdição, a gente tem que se lembrar, como já foi dito, do poder soberano do Estado e da heterotutela. E para isso temos que nos lembrar o que significa a autotutela. A autotutela hoje que é vedada pelo nosso Estado. Tá? Então, tutela significa proteção. A tutela a si mesmo é o fazer a justiça com as próprias mãos. Na hora que o poder soberano do Estado, através do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, ele administra a conduta do homem em sociedade, surge a heterotutela. Significa o quê? Que existe uma transferência para um terceiro desse poder de garantir a ordem jurídica, de defender o indivíduo. Então, a heterotutela nada mais é do que a transferência para o Estado desta proteção. Ou seja, os indivíduos delegam para o Estado a capacidade de fazer essa justiça, através do nosso poder judiciário. Então, os três elementos do direito processual é ação, jurisdição e processo, como já foi dito aqui, onde a jurisdição ela fica justamente no meio dessa trilogia. O processo, por sua vez, é um instrumento utilizado pelo Estado para prestar a jurisdição e se manifesta através de vários atos na obtenção da tutela jurisdicional. Então, voltando, nós temos dois requisitos com duas premissas básicas quando a gente fala de jurisdição: a soberania estatal e a heterotutela. A soberania estatal é justamente porque a jurisdição está diretamente ligada à atividade do Estado, a grosso modo. E a heterotutela é essa transferência para esse terceiro do poder de proteger os nossos direitos, onde esse terceiro é justamente o Estado. Ou seja, é vedado ao ser humano hoje a autotutela, ou seja, fazer a justiça com as próprias mãos. Não podemos deixar de citar aqui Giuseppe Chiovenda. Giuseppe Chiovenda dizia o seguinte: jurisdição é atividade estatal que, em substituição das partes, ou seja, através da heterotutela, realiza a atuação da vontade concreta da lei. Ele dizia ainda mais: assim, quando o direito objetivo ele é violado no caso concreto, o juiz tem de aplicar a lei para proteger um direito subjetivo. A gente vai dar uma paradinha aí para que a gente possa se lembrar desses dois conceitos de direito objetivo e de direito subjetivo. Então, fazendo um resuminho bem breve, embora eu aconselhe o aluno a leitura da diferenciação entre direito objetivo e direito subjetivo, a gente já estudou e tem aqui no nosso canal, quando a gente viu a estrutura da norma jurídica, que a gente tem o antecedente e o consequente da norma jurídica. Então, no antecedente da norma jurídica, nós temos o quê? Uma situação hipotética. Ou seja, uma possibilidade de um fato que ainda não aconteceu no mundo real de forma concreta. Existe o texto legislativo da lei. Então, esse antecedente da norma, ele prevê um direito objetivo. A partir do momento que esse direito objetivo, ele acontece no mundo real de forma concreta, incide sobre ele o quê? A regra jurídica. E aí, neste caso, surgem os indivíduos sujeitos de direito. E, nesse caso, o direito subjetivo. Então, a gente tem o direito objetivo, que é aquele direito que está posto na letra morta da lei, no antecedente da norma. É aquela possibilidade de fato, aquela hipótese de incidência em direito tributário, aquele fato típico em direito penal,
certo? Aquela hipótese hipotética, situação hipotética, como nós temos em direito civil, que fica no antecedente da norma. A partir do momento que essa hipótese, que essa possibilidade de fato descrita no texto legal, ela se concretiza, faz surgir o quê? Os sujeitos de direito. E esses sujeitos de direitos surgem para eles o direito subjetivo. Daí, uma breve diferenciação para vocês se lembrarem da diferença de direito objetivo para direito subjetivo. Mas eu aconselho a leitura, ok? Então, continuando. Para que Alvenda, o objetivo do juiz era aplicar a lei a um caso concreto. E aí se pergunta, hoje em dia funciona ainda assim? A jurisdição é só a aplicação da lei a um caso concreto? Ou seja, será que o juiz é um simples aplicador da lei ao caso concreto? Como estaria o conceito de Giuseppe Chiovenda hoje em dia? Ele ainda se aplica? Gente, para a gente responder esse tópico, a gente tem que tecer um breve comentário sobre o controle de constitucionalidade difuso. Porque no Brasil nós temos o controle de constitucionalidade difuso. Significa o quê? Que um aplicador do direito, no caso o juiz, o intérprete, na hora que ele vai aplicar uma regra ao caso concreto, se uma regra for, por exemplo, inconstitucional, ele não está obrigado a aplicar. O que seria uma regra inconstitucional, uma norma inconstitucional? Uma norma que está diretamente contrariando a Constituição Federal. Então, nesse caso, ele não está obrigado a aplicar aquela regra no caso concreto. Outro ponto interessante que deve ser passado para vocês é o seguinte: o Poder Judiciário, na falta de uma lei diretamente, ele pode tutelar um direito e uma garantia fundamental, por exemplo. Certo? Então, o juiz hoje em dia, ele não é um simples aplicador do direito. Por quê? Porque no Brasil nós temos o controle difuso de constitucionalidade, onde qualquer órgão do Poder Judiciário, diante de uma lei, por exemplo, inconstitucional, ele não está obrigado a aplicar. Na hora que ele precisa tutelar um direito e uma garantia fundamental de todo indivíduo, mesmo que na falta de uma lei, ele pode tutelar, ele deve tutelar esse direito. E encontramos este assunto, se vocês quiserem fazer uma leitura mais aprofundada, que eu aconselho, no neoconstitucionalismo, que fala justamente do conceito do ativismo estatal. Ou seja, o ativismo judicial, essa capacidade do juiz do neoconstitucionalismo, que está diretamente ligado ao controle difuso de constitucionalidade. Então, hoje a jurisdição vai muito além de aplicar ou deixar de aplicar uma lei. Hoje nós sabemos que o Poder Judiciário, na análise de uma regra a um caso concreto, ele reconstrói o direito. Hoje nós sabemos que nós temos a norma jurídica, e essa norma jurídica, este gênero, se divide em duas espécies, os princípios e as regras. Então, na aplicação do direito ao caso concreto, da aplicação da regra ao caso concreto, o Poder Judiciário, através da ideologia dinâmica da interpretação, onde nós temos uma aula aqui no nosso canal e desde já eu dou uma pausa para solicitar a leitura pelo aluno. Então, através da ideologia dinâmica da interpretação, o Poder Judiciário hoje ele reconstrói o direito, tá? Então, hoje os precedentes judiciais são considerados como fontes do direito e oferecem segurança jurídica através de toda a ideologia dinâmica da interpretação. Então, a gente sabe hoje e que o conceito de Chiovenda naquela época, ele foi perfeito. Só que hoje a jurisdição, ela é muito mais, vai muito mais além do que aplicar ou não aplicar uma lei. O juiz não é um simples aplicador de lei. O juiz, na condição de intérprete, ele representa o Estado. E aí o Poder Judiciário, ele não se limita só à aplicação da lei, e sim à reconstrução do direito, no caso concreto, através de toda a ideologia dinâmica da interpretação. Mais uma vez, digo aos ouvintes e aos meus queridos alunos, nós temos uma aula aqui no nosso canal, onde a gente fala da ideologia estática da interpretação e da ideologia dinâmica da interpretação, onde eu aconselho sim que vocês verifiquem essa aula para poder compreender melhor o assunto, ok? Então hoje o conceito atual de jurisdição é a função de concretizar os valores constitucionais
é a função do Estado neoconstitucional e dá garantia e protege os direitos por meio dos 3 poderes. O legislativo, que legisla, o poder executivo, que administra, e o poder judiciário, que julga. E daí surge justamente a tutela jurisdicional, que é a atividade do Estado ligada à soberania estatal, que através da heterotutela, substituição das partes, reconstrói o direito através da ideologia dinâmica da interpretação, dando tutela aos direitos subjetivos, onde nós já fizemos a diferença em direito objetivo e direito subjetivo. Seguindo aqui os nossos slides, para vocês não ficarem perdidos, nós estamos no slide 24. Então a gente vai fazer uma leitura e vocês vão ver que a gente já falou sobre o slide aqui. A jurisdição se baseia no poder de império do Estado, que precisa manter a sua ordem jurídica. Os 3 elementos estruturais do direito processual, como a gente já falou: ação, jurisdição e processo. A jurisdição ocupa o centro dessa teoria processual e, por intermédio dela, se manifesta uma das formas do poder do Estado soberano. Tem aí o quê? A soberania, o poder soberano do Estado, configurando uma função estatal. O direito de ação é assegurado a todos. Ao exercer esse direito, o cidadão provoca o exercício da atividade. O processo, por sua vez, é um instrumento utilizado pelo Estado para prestar jurisdição e se manifesta por uma série de atos concatenados para o fim de obtenção da tutela jurisdicional. Outro ponto interessante referente à jurisdição, e aí traçando um paralelo do que defendia Chiovenda no século passado, é que Chiovenda admitia que a atividade jurisdicional ela só servia para tutelar um direito que estivesse sendo violado, ou seja, quando já houvesse o dano, ou seja, a tutela repressiva. E a gente sabe hoje que no nosso Poder Judiciário nós temos as tutelas preventivas, as tutelas inibitórias, ou seja, o Estado oferece proteção preventivamente para justamente evitar que ocorra o dano. Então, essa é outra diferença do que pregava o conceito de Chiovenda no século passado para hoje, tá? Que é de suma importância, que a gente sabe o grau de importância que tem as nossas tutelas inibitórias no Poder Judiciário. E aí, a gente vai passar para os próximos slides, que nós temos as características da jurisdição. Como é que nós vamos estudar isso? A gente vai lendo pelos slides para que vocês não se percam, tá bom? E vai explicando cada um. Outro ponto interessante de falarmos sobre a jurisdição, e traçando um paralelo com o que defendia Chiovenda, é o seguinte: Chiovenda defendia que essa tutela do Estado, essa proteção pelo Estado, ela só ocorria quando já havia o dano ou quando algum direito tinha sido violado. Hoje, no nosso Poder Judiciário, nós temos as tutelas inibitórias e não só as tutelas repressivas. Então, as tutelas inibitórias ou preventivas, como é mais usualmente chamada, essas tutelas servem para fazer o quê? Para evitar que o dano aconteça. É uma proteção que se pede ao Estado para evitar o dano, diferente do que se previa com Chiovenda, ok? Continuando nossos slides, slide 25, onde vamos entrar agora na característica da jurisdição. Então eu vou lendo para que vocês possam acompanhar e explicando cada um, ok? A gente tem a inevitabilidade, ou seja, o exercício da jurisdição do Estado dispensa qualquer anuência do demandado. Isso é óbvio, né? Até pelo poder soberano do Estado. A imperatividade. Imperatividade significa que os resultados trazidos pelo processo, ou seja, as decisões interlocutórias, as sentenças, os acordos na segunda instância, e aí eu peço para os ouvintes e os meus alunos fazerem uma lembrançazinha sobre despacho, decisão interlocutória e sentença, ok? É muito importante isso. Então, esses resultados dos processos independe da aceitação das partes. Na hora que uma parte entra na justiça, ou seja, provoca essa autoridade, o poder jurisdicional do Estado, né, que se completa a relação processual e o processo assim se continua por impulso oficial, que a gente vai ver todos esses princípios aqui ainda nesse vídeo. Então, os resultados dos processos serão impostos às partes, independente da aceitação delas. Seguindo, nós temos a definitividade, ou seja,
imunização dos efeitos das decisões proferidas, isto é, possui aptidão para a produção de coisa julgada material, ou seja, o processo faz coisa julgada material. Atividade criativa. Através da jurisdição se cria a norma jurídica no caso concreto. Como nós já falamos aqui, e eu peço, ou melhor, eu reitero mais uma vez a importância de vocês assistirem aqui no nosso canal o vídeo da ideologia dinâmica da interpretação, onde fazemos a diferença da ideologia estática para a ideologia dinâmica, mostrando como o Poder Judiciário reconstrói o direito no caso concreto, ok? E aqui a atividade criativa, ela está diretamente ligada na ideologia dinâmica da interpretação. Então, a gente seguindo os slides, vamos para o slide 26, onde falamos dos poderes da jurisdição. E aí eu vou pedir para os meus queridos alunos e ouvintes pegar o Vadimeco, de preferência o Vadimeco 2019-2020, tá? Mas de 2017 para cá ainda tá ok para uso sem problema. Então nós vamos pegar aqui o artigo 203 do Código de Processo Civil. Eu já marquei aqui para facilitar. E aí nós vamos para o artigo 203 do Código de Processo Civil, que fala justamente do poder de decisão. Ou seja, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ou seja, é o poder de resolver as questões que sejam apresentadas no processo. Esse é o poder de decisão do juiz e, mais uma vez, eu reitero insistentemente que vocês estudem e façam a diferença entre despacho, decisão interlocutória e sentença. Seguindo, poder de coerção, que está no artigo 139 do Código de Processo Civil. Ou seja, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o poder de coerção é o poder de impor aos sujeitos do processo ou a terceiros o respeito à obediência às ordens e às decisões que acometem um processo, que o juiz profere. Então, esse poder faculta, inclusive, o emprego da força física e policial para se cumprir as decisões judiciais. A gente vê muito isso nos mandados de segurança, mas todas as ações onde o juiz dá uma decisão e pede o cumprimento daquela decisão, por exemplo, por oficial de justiça, em caso não cumprindo, as partes podem requerer, sim, a utilização de força policial e aí vai ficar a critério do juiz conceder ou não. Mas o que é de importante saber do poder de coerção é o poder que o juiz tem, ou seja, através do Estado que ele representa ao Estado e através do instrumento processual, das suas decisões no processo, sujeitar as pessoas inerentes àquele processo, inclusive a terceiros, certo? E aí, como a gente já viu, está no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Seguindo, nós temos o poder de documentação, que está no artigo 209. Vou abrir aqui para vocês, para a gente fazer a leitura junto. E aconselho que o estudo de vocês seja feito dessa forma que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos para o artigo 209, sobre o poder de documentação. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Além do artigo 209, temos também o artigo 367, que nós vamos para ele agora. 367 do Código de Processo Civil. Vou cortar essa hora, tá? Artigo 367. O servidor lavrará sobre ditado do juiz termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato.
ok? Então, o poder de documentação é o poder de registrar de modo permanente e inalterável o conteúdo dos atos que acontecem no processo, principalmente os fatos e atos que acontecem na audiência. Mas quando não se retrata só da audiência, são todos os fatos que acometem o processo. Tá? E esse poder de documentação, como a gente já viu, ele está visível no artigo 269 e 367 do Código de Processo Civil. Continuando, nós temos o poder de conciliação, onde nós vamos voltar aqui para o artigo 139 do Código de Processo Civil, mas o inciso 5. O artigo 139, vou repetir ele para vocês aqui. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, aí o inciso 5, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, o poder de conciliação é o poder que cabe ao juiz de, a qualquer tempo, ele propor a conciliação no processo, a conciliação das partes, ok? Poder de impulso. Cabe a um juiz, uma vez instaurado o processo, eu ia parar agora, vocês viram? Porque quando eu falei o poder de impulso, nós temos o princípio do impulso oficial, que está diretamente ligado. Então, alguns doutrinadores chamam de poder de impulso, outros doutrinadores chamam de princípio do impulso oficial. Mas, enfim, o importante é que nós entendamos o que é esse poder de impulso. Então, poder de impulso significa o quê? Que as partes têm acesso à justiça, né? Então, a partir do momento que as partes protocolam uma pretensão na justiça, que o juiz recebe aquela demanda e que cita a outra parte, ou seja, se completa essa relação processual, os outros os outros atos do processo, eles ocorrerão por impulso oficial. Então, como nós estamos sempre fazendo, o poder de impulso, ele está no artigo 2º do Código de Processo Civil. E aí, esse artigo 2º, ele está inserido no capítulo 1 do Código de Processo Civil, que fala das normas fundamentais do processo civil. Vamos ler ele? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Tá? Então, como a gente já explicou aqui, as partes, elas instauram um processo na justiça, elas têm o devido acesso à justiça para levar ao Poder Judiciário o que elas acham que devem levar, né? Vai buscar a proteção do direito que elas acham que precisam, protocolam esse processo na justiça, o juiz recebe este processo, analisando os requisitos processuais, como da petição inicial e outros, como, por exemplo, a competência, que será assunto de uma próxima videoaula nossa, ele vai citar a outra parte no processo. Se complementando justamente essa relação processual, os demais atos do processo se dão por impulso oficial. Então nós vamos falar dos princípios da jurisdição agora, que para os meus alunos que estão acompanhando, que têm o material escrito, estamos no slide 27, tá bom? Demais ouvintes, é só acompanhar por aqui. Então, dos princípios da jurisdição que nós vamos falar, nós temos o princípio da investidura, indelegabilidade, aderência ao território, inércia, indeclinabilidade e unidade da jurisdição. Vamos ver cada um? Investidura. A jurisdição só pode ser exercida por juízes regularmente investidos, providos em cargos de magistrados e que se encontrem no efetivo exercício desses cargos. Isso é óbvio, né, gente? Eu acho que é autoexplicável. Indelegabilidade. Cada órgão exerce a função jurisdicional nos limites da competência que a lei lhe conferiu. É a impossibilidade de qualquer órgão jurisdicional transferir esse poder, outorgado por lei, para outro juiz ou para outro órgão jurisdicional. Nesse princípio da indelegabilidade, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira, nós ainda vamos estudar em outra videoaula que será colocada aqui no canal, a competência. E na hora que nós analisarmos a competência, a gente vai ver os vários conflitos de competência que existem e a capacidade, a prerrogativa que um juiz tem de declinar da sua competência. Então não vamos entrar, mas saibam que é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. Outra exceção também são as cartas precatórias, as cartas rogatórias e de ordem,
tá? Que eu peço também aos alunos que façam uma leitura sobre a diferença de carta precatória, carta rogatória e carta de ordem, que não é o assunto da nossa aula jurisdição, mas iremos também tratar num vídeo em específico, uma videoaula específica, eu trarei esse assunto para vocês a posteriori, ok? Aderência ao território é outro princípio. Todos os órgãos jurisdicionais possuem uma base geográfica dentro da qual exercem sua jurisdição. Então, a jurisdição é a atividade do poder judiciário, é a atividade do Estado, né? O poder soberano do Estado na tutela dos direitos subjetivos de cada indivíduo. Então, quando a gente fala da aderência ao território, a gente quer dizer que cada órgão jurisdicional, ele vai ter a sua atuação dentro da sua base geográfica. Exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele vai ser competente naquela base geográfica dele, ou seja, no estado de Pernambuco. O outro princípio é a indeclinabilidade, ou seja, nenhum juiz pode recusar a exercer a jurisdição quando solicitado. Ou seja, toda vez que um indivíduo, né, um sujeito de direito subjetivo, ele se acha no direito, né, de requerer alguma coisa ao Estado, na condição representado pelo juiz ao Poder Judiciário, e ele vai requerer aquela tutela ao Estado, através da indeclinabilidade, o juiz pode se recusar a exercer a jurisdição. Eu acho que é autoexplicável também. Unidade da jurisdição. A unidade da jurisdição é um poder único do Estado soberano. E, apesar de distribuída pelas regras de competência, que como eu já falei para vocês, teremos uma videoaula específica sobre competência, entre todos os juízes, cada um deles age em nome do Estado soberano e representa uma vontade única. Então, a gente não pode esquecer do seguinte: o assunto jurisdição, ele trata da atividade do Estado, certo? Ele tem o poder soberano do Estado e heterotutela. Através do poder soberano do Estado, ou seja, da atividade do Estado, através dos seus três órgãos, legislativo, executivo e judiciário, os poderes serão protegidos. A vida do homem em sociedade, através do poder legislativo, por exemplo, será determinada de forma imperativa através da legislação. O poder judiciário irá tutelar os direitos subjetivos, não só aquele direito objetivo que está posto na norma, mas aquele direito objetivo que está posto na norma, que acontece no caso concreto, que surge o sujeito de direito que quer exigir o cumprimento do seu direito subjetivo. Ou seja, a jurisdição é a atividade do Estado, através dos seus três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Tá certo? E para isso, os princípios da jurisdição, eles têm que ser observados. Então, nós temos a unidade da jurisdição, tá? Mas cada órgão do poder, ele vai exercer, ou seja, embora o Estado seja soberano e represente uma vontade única, existem regras de competência distribuídas por todo o Estado soberano, ou seja, por toda a unidade da jurisdição. E assim, gente, agradeço mais uma vez a parceria e a companhia de vocês aqui no vídeo, né? Me coloco à disposição para qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tenham. Como prometido, teremos uma videoaula sobre competência sim, em complementação a esse assunto. Se lembre das dicas que eu disse para vocês, de fazer as leituras certas de alguns assuntos para ter uma máxima compreensão do assunto jurisdição, e assistir nossas videoaulas aqui. E como não podia ser diferente, deixe o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e acompanhem as nossas aulas.